Olá, eu sou Graciema Freitas. E eu sou Débora Aguiar e aqui você encontra assuntos sobre o universo feminino. E hoje nós vamos falar sobre aquelas situações que se repetem a cada geração e você não consegue mudar. O nosso papo a gente inventa. E hoje nós temos uma convidada mega especial presencialmente aqui com a gente, que é a atriz, escritora e facilitadora de constelação familiar. Peraí, mas não é só isso não. Ela é muito mais coisa, não cabe aqui nesse podcast a gente falar mas tudo que essa mulher faz. A gente está falando de constelação familiar. Ela é filha do Chico, da Alba e é mãe do Guilherme. Ela é a nossa maravilhosa, incrível, que eu amo de paixão, Ingra Liberato. Amadíssima, bem-vinda! Obrigada, meninas. Muito bom estar aqui com vocês, viu? E ter essa recepção calorosa. Ingra, a gente queria que você explicasse um pouquinho, assim, só para dar uma situada no pessoal, para a gente efetivamente entrar no nosso papo, explicar um pouquinho sobre o que é constelação familiar. Tá bom. Quantas horas tem o programa, né? Então, tem algumas bases, né, que nos ajudam a compreender o que é esse trabalho. É um trabalho que pode-se dizer terapêutico, mas também é filosófico, porque muda o nosso olhar perante a vida. Uma das bases da constelação familiar é a visão sistêmica, que nos diz que nós não somos isolados da nossa ancestralidade. Nós somos uma continuação dos nossos pais, avós, bisavós. Então, a vida chega para a gente vindo de muito longe e junto com a força da vida, a gente recebe a força da experiência, com aspectos positivos e aspectos negativos. Então, assim, é um pacotão, né? Essa herança. Então, a gente recebe os medos, as vitórias, e tudo isso fica vibrando dentro da gente, num lugar que é o nosso inconsciente, porque estamos conectados com esse inconsciente de clã, o inconsciente da família. Então, assim, o que eu percebo é que esse universo inconsciente comanda a nossa vida. Então, é algo muito sério, assim, que a gente não aprende e passa a vida muitas vezes tendo impulsos, né, repetindo padrões. Como diz Grace, a gente vai repetindo esses padrões que a gente tenta mudar e não consegue porque, como se diz na constelação familiar, são dinâmicas ocultas e que estão nesse lugar do inconsciente que a gente tem pouco acesso. Então, a constelação familiar, ela tem como base essa visão sistêmica, não estamos separados, nós somos o próximo passo dentro do sistema familiar e ela tem um funcionamento que é fenomenológico. Então, dentro do trabalho da constelação, a gente se conecta com um campo, que é o campo do inconsciente da família, e as pessoas, os representantes ou bonecos, eu costumo trabalhar com representantes, vão captar a consciência, a energia, as emoções daquelas pessoas que elas estão representando. Então, assim, ainda bem que hoje tem muita gente que já experimentou constelação e já teve, né, essa vivência de que parece uma mágica mesmo, assim, como você consegue conectar, captar informações do campo de uma outra pessoa, da família, né, de uma outra pessoa, você não conhece aquela pessoa, nunca viu na vida, não sabe nem o nome de quem você está representando, e você manifesta ali realmente... Chega a sentir as dores das pessoas. As dores vezes, né? físicas, né? Emoções, todos os emaranhamentos sistêmicos, vem tudo ali à tona. Então, assim, é muito bom que muita gente já tenha experimentado. E quem não experimentou, eu sinto que é a melhor maneira de entender a potência desse trabalho. Eu já tive essa experiência algumas vezes. E é muito curioso, antigamente falava, é muito louco, mas não, é muito curioso, intrigante, como a gente não tem nenhuma relação com a pessoa, viu ali, conheceu naquele momento, não sabe nada dela, e chega nesse campo e assume um papel para
desembolar esses emaranhados, né? Sim. É muito Sim. interessante. Tem uma energia que impele, que repele, né? Dependendo da relação que houve ali e que a gente não explica, você não sabe. Às vezes você só quer ficar perto da pessoa ou às vezes você não quer nem olhar. Exato. E é bem isso, Graça, assim, é o simples, né? Então, assim, eu sempre falo no início, assim, ó, não tente querer falar Atuar coisas, também, né? atuar, não tem nada a ver com isso. É o essencial, é o movimento essencial. Então, assim, se você quer se aproximar, se você quer se afastar, por que que você sente de estar perto? Qual é o sentimento? Qual é a emoção? Né? Um braço que pesa, uma mão que fica fria, que fica quente, né? Uma perna que está frágil ou firme ali pisando no chão. Toda essa informação do inconsciente vem através do corpo e das emoções. Então, também é interessante porque é um exercício e um convite para a gente vivenciar essas outras inteligências que a gente tem, né? A intuição, o corpo, as Aguçar os emoções. sentidos, né? Os sentidos. Então, assim, tudo isso vem à tona, a gente fica num estado de presença também absurdo e que tem muito a ver com a arte. Não, é muito interessante que hoje eu estou vendo essa Eu conexão. ia te perguntar isso agora. Onde é que a atriz colabora com a facilitadora? Então, a princípio, assim, quando eu conheci a constelação familiar em 1996, então tem bastante tempo, e me apaixonei, eu lembro que quando eu estava no campo representando, as pessoas me escolhiam porque falavam, Ingrid é atriz, eu quero que ela me represente. Só que não tem nada a ver com isso, tem a ver com o quê? Com sensibilidade. Então, qualquer pessoa sensível, de peito aberto, né, que está na confiança, que está na entrega, vai sentir tudo, né? Então não precisa necessariamente ser uma atriz. Então eu sinto que esse ponto de encontro em relação à sensibilidade mesmo, e a busca e a paixão por esse estado de presença. Então, assim, da mesma forma que eu me sinto extremamente presente no palco, ali na hora do ação, ou na hora que abre a cortina do teatro, na constelação também, assim, a sensação que eu tenho é como se eu estivesse diante de um abismo, sem rede de proteção, assim, eu não sei o que vai acontecer. Claro que tem as ferramentas, tem as leis, que são as ordens do amor, e tem a observação profunda do que está acontecendo ali naquele momento. É isso que sustenta, que me sustenta, mas não tem controle nenhum. E na atuação também tem um pouco isso, né? A gente tem um colega, a gente tem a direção, no teatro também tem o público que está ali dando a resposta. Você incorpora tanto o personagem que você deixa que ele te guie também, né? Exatamente. Assim, você não sabe o que vai acontecer, né? Eu tenho um trajeto ensaiado ali no palco, né? Vou em direção a alguém, tem uma fala para dizer, mas tudo pode acontecer naqueles 5 metros até eu chegar em você, né? Inclusive reações do público podem transformar completamente meu estado de espírito. Então, não tem controle, né? A gente não tem a chance de entrar na ilusão do controle, porque controle não tem mesmo para ninguém. Mas muitas vezes a gente acha que está no controle da vida. Então, assim, eu tenho uma natureza que eu gosto muito dessa falta de controle, de ter que me abrir para o estado de presença e me jogar, assim, como eu disse, sem rede de proteção, porque eu preciso confiar na vida, eu preciso confiar no trabalho, no processo, nas pessoas. Então, assim, isso é um exercício lindo da verdade mesmo. O que é a vida? É não controle, né? É entrega, é interação. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 2 minutos. Não sabe. Tudo é uma coisa que, enfim, a gente não tem o controle. A gente não adivinha o que vai acontecer. Quando você diz que as pessoas estão ali e o campo age, eu tenho uma pergunta, porque assim, eu trabalho com algumas terapias energéticas. Uhum. E aí chega uma pessoa até mim, eu quero fazer essa sessão aqui, esse processo, enfim. Algumas vezes a pessoa diz que quer, mas ela não quer.
Quando a gente vai aprofundando, ela não quer. Não racionalmente, mas ela não quer, não está aberta. E se ela não se abre a essa terapia energética, não vai atuar da forma que ela está imaginando. Minha pergunta na constelação, você já viu casos de pessoas que dizem que querem, mas lá no fundinho elas não querem mudar nada? No fundinho elas não querem saber também, né? Essa pergunta é maravilhosa, assim, porque abre um leque de interação mesmo, de resposta. Que é o seguinte, primeiro eu digo, né, que a pessoa deve constelar quando está pronta, assim, quando ela realmente sente o chamado. Por quê? Ela vai olhar para a verdade. Sim. E a verdade é difícil muitas vezes de ser vista, principalmente se é uma verdade que está ali embaixo do pano e que por isso a pessoa hoje tem dificuldades na vida. Às vezes é uma verdade que está escondida há gerações e por isso a pessoa tem um padrão de comportamento que ela não consegue mudar e que é uma repetição que vem de gerações. Então, assim, ela vai olhar para algo que as gerações anteriores não deram conta de olhar. E tudo bem, é assim que a evolução acontece. Então, assim, às vezes acontecem coisas muito dramáticas, difíceis mesmo, de serem olhadas, de serem vistas, pessoas difíceis de serem incluídas, né? Assassinatos, abusos. E aquela geração inteira não dá conta de olhar porque é difícil. É pesado. É pesado. E aí o que acontece? A geração seguinte, 2, 3 gerações para frente, é que começa a aparecer uma possibilidade das pessoas poderem olhar para isso e incluir o que foi excluído e pensar sobre o tema. É assim que a evolução vai atuando. Então, assim, é preciso essa densidade dissolver um pouco através das gerações. Isso é muito lindo, porque a gente não está separado dos nossos pais e avós e bisavós. Então, assim, é interessante, porque às vezes eu escutava alguém falar assim, mas o meu avô fez tal coisa e eu tô pagando, né? Eu tô vivendo as consequências do que ele fez, é injusto. Se eu tivesse separada do meu avô, do meu bisavô, seria injusto. Só que não, eu sou uma continuidade, eu sou o próximo passo. Essa experiência veio junto com a vida até mim. E se chegou para mim, e se tá me incomodando, é que eu dou conta de dar esse novo passo. Eu já tô pronta e já tem uma possibilidade de olhar para isso que meu avô, minha avó, meu pai não conseguiu olhar. Então, assim, é um passar de bastão até chegar na pessoa que vai realmente fazer um movimento, sendo que todos dão um passinho, Sim. né? Assim, é nesse momento que a gente fala, chega, não quero, aqui fica para vocês, eu sigo daqui para frente com a minha, isso era de vocês, eu não quero isso para mim, é daqui que eu vou e tchau, fica com a bagagem de vocês. É nesse momento que a gente tem condição de romper com esses padrões? Sim, Graça, é ótimo você trazer dessa forma, porque assim, o que a gente acha é que a melhor maneira de honrar pai, mãe, né, e toda a nossa família é repetindo, é fazendo o que eles fizeram. E é exatamente o contrário. A gente pode, e é o que as pessoas tomam consciência durante o trabalho da constelação, através das frases que não são rígidas, não são fixas, mas são mais ou menos assim, de falar para o pai, para a mãe, para os avós. Eu olho para suas escolhas, eu agora vejo as suas escolhas, respeito as suas escolhas e me libero para fazer uma nova escolha. Eu vou te honrar fazendo uma nova escolha, dando um novo passo, porque se eu me libero, eu libero todo o meu sistema. E é isso que a vida pede de mim. Porque é isso que a evolução pede da gente. Que a gente dê um novo passo. Então, se a gente está repetindo pai e mãe, até porque muitas vezes a gente escutou durante toda a infância, adolescência, que gostaria, né? Esses pais gostariam que a gente seguisse o caminho deles, desse né, fizesse a mesma coisa que eles fizeram, a gente está desrespeitando algo muito maior, que é Deus, que é a própria vida, que é a própria natureza, a mãe natureza, que pede para a gente dar um novo passo, porque até falando um pouco assim de ciência mesmo, na biologia, a evolução se dá na combinação de duas forças, a repetição dos padrões positivos e a inovação
naquilo que não funciona mais, que não é mais necessário, que ficou disfuncional. Então, assim, tudo que foi funcional lá atrás, mas não é mais necessário, eu preciso mudar, eu preciso transformar. É a combinação da manutenção do que é positivo e transformação do que é negativo que se dá a evolução. Se eu fico fazendo igual, a gente não evolui. E pelo que a gente vê, assim, da humanidade nesses milênios, a gente não evoluiu muito emocionalmente, espiritualmente, a gente está ainda no estado de infância, né? Então, assim, a constelação traz muito esse sentido de responsabilidade, de ocupar o meu lugar, de deixar o que é do outro na mão do outro, o peso do outro, ocupar com o meu peso, com a minha história, dar o meu passo. Porque esse lugar, inclusive, de ficar repetindo, tem muito a ver com um lugar, espiritualmente falando, infantil. Porque a gente não assume dar um novo passo. A gente não tem a maturidade e a responsabilidade de ir adiante. O controle ali do volante, né, da nossa vida. E fica nesse lugar da criança, né? No momento que eu me torno adulta, espiritualmente falando, eu dou conta de dar um novo passo e eu assumo essa responsabilidade. Às vezes a gente se sente um pouco não pertencendo e é esse o grande conflito. Mas quando você percebe, entende, dentro de um trabalho de constelação, que o campo é muito poderoso para trazer consciência, quando você enxerga e sente, assim, muitas vezes emocionado dentro do trabalho, que o que a vida pede da gente é esse novo passo, você fala, ok, talvez eu me sinta um pouco não pertencendo a meu pai e a minha mãe, mas eu estou pertencendo a uma coisa muito maior, que é, como eu gosto de falar, o tabuleiro de Deus, sabe? Ele está pedindo para que eu me mova dentro desse tabuleiro. É em mim que o futuro começa também, ou perpetua, ou continua, ou sei lá qual a palavra que a gente vai usar, né? Até aqui foi de um jeito, mas as próximas podem ser diferentes se eu mudar. Sim, e aí a gente está pensando o quê? Nos nossos filhos. Sim. Assim, muito do meu autoconhecimento, que é algo que tá... Claro que a atriz, né, a arte traz muito autoconhecimento, porque tudo que a gente expressa é a nossa alma e tem a ver com um laboratório interno. Então, assim, tá completamente dentro da mesma paixão, né? A atriz e a terapeuta. Que eu falo, não, as minhas dificuldades, eu não quero passar para o Gui. Né? A herança, né? O Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar, inclusive ele era contra a gente deixar bens materiais de herança, porque a melhor herança que você pode deixar para uma pessoa é resolver esses nós, resolver essas pendências emocionais, espirituais, essas amarras, esses medos, essas rixas, conflito na família, sabe? Vai liberando isso para o seu filho começar uma nova história sem ter que carregar uma dificuldade de pai e de mãe. Isso já é um presente que você está dando, né? Essa é a melhor herança, então eu penso muito nele. Tem algumas frases que a gente ouve às vezes, ou que a gente fala e repete, né? Porque a gente tem muito disso também. Ouvia pai, a avó falando, a mãe falando, e a gente vai falando também. E sem querer, eu acho que até energeticamente a gente traz essas coisas para a nossa vida. Agora tá uma onda de traição aí, de notícia, aí o povo vira uma confusão danada. E aí outro dia eu ouvi uma frase de uma pessoa, tá famosa, falando: eu fui traída em todos os meus relacionamentos. A minha mãe, a minha avó, a minha tia, todas as mulheres da minha família foram traídas. Eu ouvi aquilo, para mim, na mesma hora, soou um alerta. Eu falei, não é possível que ela não está percebendo que está na hora dela constelar, que não está na hora dela olhar para isso. Essa frase diz muito. Aliás, é uma resposta, né, para o que está acontecendo. Sim. Como é que você vê isso? Sim, nossa, eu fiquei até arrepiada, porque é isso, né? Você vê que tem uma repetição de padrão, né? É muito forte isso, assim, é um sinal, é a vida gritando, né? Olhe para o tema da traição. Tem uma coisa que a gente observa na constelação familiar, e até observando a própria vida, porque tudo isso é muito observável, é que quando a vida traz um acontecimento, uma repetição de padrão, né? Assim, aquele mesmo tipo de pessoa na nossa vida, não adianta a gente fugir, vale lembrar, né? Porque assim, se a gente foge do nosso pai, ou se a gente separa da primeira relação porque a pessoa era daquele jeito, a gente vai encontrar um patrão, a gente vai encontrar um vizinho, o nosso filho daqui a pouco tá fazendo igual o pai, que a gente fugiu dele. Então, assim, não adianta fugir, é melhor encarar.
E quando a vida coloca um tipo de pessoa repetidamente na nossa vida, aquele padrão que nos incomoda está dentro da gente. Então, assim, a orientação é: observe se você não se trai. Se você não se trai em relação aos seus sonhos, se você não se trai em relação ao que você combinou com você, se você não trai seu próprio coração. Então, assim, essa experiência da traição já está acontecendo dentro da pessoa. Sim. Ela já vibra a traição. Ela já se trai e por isso ela está se conectando com uma pessoa que vai... eu brinco até, é como se você contratasse um traidor para te mostrar a dor da traição, mas não é por castigo e nem é para você sofrer, é para você aprender sobre traição e fidelidade você com você mesma. Então, assim, muitas vezes a pessoa tá com alguém que vai trair e que já deu 1000 sinais. Eu tô falando de mim, inclusive, né? Assim, é facilmente observável todas as vezes que eu tive com uma pessoa que ia me trair e tinham vários sinais de que a pessoa ia me trair. E a gente insiste em ignorar, né? Eu não queria ver, porque eu estava me traindo. Eu já estava no padrão da traição comigo. E por isso eu me conectei com essa pessoa. Aí a pessoa me trai. O que é que acontece? Você estava certa. Exatamente. Mas aí é o momento onde você escolhe. Ou eu vou ficar apontando o dedo, acusando e vou me colocar no lugar de vítima, que é um lugar onde você perde totalmente o poder, porque o outro é responsável pelo lugar que você está, o outro é responsável pela sua vida e você não pode sair dali. Então, assim, o lugar de vítima é o lugar que menos permite que a pessoa evolua, né? Porque assim, meu poder está na mão de outra pessoa. Então, ou você vai se colocar no lugar de vítima, ou você vai parar e fazer essa reflexão que você fez. Peraí, por que eu me conectei com uma pessoa que me traiu? Ou por que eu me conectei com 10 pessoas que me traíram? Tem um sinal da vida muito claro, assim. Aí você vai olhar para dentro e falar, isso está dentro de mim. Isso não está fora. Assim, a vida é uma projeção desse nosso mundo interno. Por isso que o autoconhecimento é tão fundamental, assim. Isso é muito forte, né? É muito forte, eu acho. E olha só, esse livro aqui, Mulheres que se Amam, eu escrevo um dos capítulos, Graça também, e na minha história eu acabo falando sobre isso, sobre esses padrões, porque você não percebe. Não percebe. Mas você fala assim, gente, eu estou atraindo o mesmo tipo de pessoa. Assim, eu queria um relacionamento, mas eu sempre conectava com homens indisponíveis emocionalmente. Uhum. Conectava e falava, não é possível, eu quero tanto um amor. E aí, fui num trabalho de autoconhecimento também, fui indo, e num determinado momento, né, eu acabei me conscientizando, peraí, eu só conecto com pessoas indisponíveis. Eu tô vibrando essa indisponibilidade. Você Então, está indisponível. Eu estou indisponível. Eu, no fundo, não quero um relacionamento. E aí, eu fui observar os meus antepassados, toda a linhagem feminina, justamente do lado da minha mãe, eu vi que tinham bloqueios nos relacionamentos. Ou se relacionavam com uma pessoa que não era bacana, e aí separava, ou parava, tipo, não quero me relacionar mais com ninguém, era um bloqueio. Uhum. Quando eu tomei consciência disso, e claro que não foi de um dia para o outro, isso é um processo, né, que você vai se trabalhando, se conhecendo, quando eu olhei para essa ancestralidade, falei, peraí. E foi justamente assim, eu acolhi, falei, ok, vocês fizeram até aqui, mas isso não está funcionando para mim. Eu não quero mais, vamos acabar com essa palhaçada agora. É bem isso. Porque, assim, justamente a gente não presta atenção, né, nessa repetição. E ela tá ali gritando, se mostrando. Gritando, luminoso. É luminoso. Às vezes uma pessoa chega e fala assim, não, eu quero ver, o que é que você quer ver no campo, né? Qual é a dificuldade? Eu tenho dificuldade de me relacionar com a minha mãe. Eu falo, tá, ok.
como era a relação da sua mãe com sua avó? Péssima. E a da sua avó com sua bisavó? Horrível também. Aí a pessoa vai falando, ela mesma vai se dando conta. Sim. Ela fala, era tudo a mesma coisa. Ou então, eu muita dificuldade com meu marido. Como era a relação dos seus pais? Não é sempre essa mesma pergunta, né? Porque cada caso é um caso. Como era a relação dos seus pais? Horrível. Ou então, eu só encontro homens que me traem. Como era seu pai com sua mãe? Traía minha mãe também. Sim, Aí, então, isso aí já tem uma fidelidade oculta a esse pai que traía, né? Já tem aí uma lealdade invisível, né? Que é uma das bases também da constelação familiar. Então, assim, esse inconsciente comanda a nossa vida e é muito arriscado. Então, quando a gente vai olhando para isso, o que é que acontece? A gente toma consciência. No momento que eu tomo consciência, tipo, você olhou para sua família e viu que... Tira um véu. As relações traziam um padrão de dor, de sofrimento, e as pessoas começam a fechar o coração. Não quero mais sofrer. Porque se relação é sofrimento, vou ficar indisponível. Claro, foi assim que as pessoas sobreviveram. Isso funcionou um tempo. Só que agora chega em você, que é a geração que está aqui presente para dar um novo passo, você fala, não, eu já dou conta de abrir meu coração de novo. O coração das minhas ancestrais ficaram fechados, porque para elas naquele momento não era possível. Elas deram um passo além das outras que sofreram nas relações. Então, olha como é lindo, porque cada pessoa vai dando um passinho. Sim. A gente também tem que encontrar esse lugar de humildade e falar, qual é o meu passinho? Não é fazer igual, assim, eu vou dar um passinho. Teve ancestrais que sofreram com a relação. Aí vieram outras, deram um passo. Fechei meu coração, não vou sofrer com isso. Aí chega você e fala, não, vou abrir essa portinha de novo. Já posso dar conta. Agora eu quero uma relação nova, diferente, madura. Por quê? Porque os homens também estão amadurecendo, estão se sensibilizando. Então, assim, é uma expansão de consciência geral. Não é só das mulheres, os homens. A gente está de mão dada, todo mundo junto, né? Porque esse masculino também está dentro da gente. Exatamente. Eu virei uma chave, não sei se eu já comentei isso com você, eu virei uma chave gigantesca durante uma constelação. Eu estava assistindo e vendo aquilo tudo desenrolar. É impressionante aquilo que eu te falei, né? Às vezes a gente sente que você está no lugar certo, na hora certa, era para você estar ali. Eu fiquei viúva com a mesma idade que a minha mãe, 45 anos. E até então era uma coincidência. E não aí, existem coincidências. Esse dia, durante a constelação, rolou um assunto, coisa lá, e eu falei, gente, eu até arrepiei na hora que eu lembro. Eu falei, não foi coincidência. Aí eu comecei, que idade que minha avó ficou viúva? Eu não sabia as datas, sabia a idade. Eu comecei a ficar fazendo conta pela minha idade, quando meu irmão tinha, que minha mãe falou que meu avô morreu, aquela coisa toda. De repente, eu falei, 45. Gente, eu tô arrepiada até a cabeça agora. E eu falei, não é possível. E eu não consegui prestar atenção mais no resto da constelação e fiquei completamente surtada. Acabou, eu peguei o telefone, liguei para minha prima, que mora em São Paulo, falei para ela, Preta, como que tá aí, qual que é a idade, isso aqui. E aí eu falei, revira as coisas da sua mãe e descobre com quantos anos a vovó ficou viúva. Aí ela falou para mim assim, 48. Aí eu, aliviada. Aí me falaram, gente, mas você quer que seja 45 anos, 2 meses e 17 dias? Não precisa dessa exatidão, né? Também, peraí, nos né? 40, antes dos 50, alguma coisa assim. E aí eu descobri, acho que foi 48, se eu não me engano. E aí eu falei, meu Deus do céu, vamos parar com isso aqui agora, olha que coisa louca. Eu nunca tinha pensado por esse lado até então, era coincidência só. Dinâmica oculta. Sabe que eu estou fazendo agora uma nova formação que é a terapia genealógica, né? Que você monta a árvore genealógica cruzando essas informações. Então, é muita repetição de nome, de profissão, de data de casamento, data de falecimento, número de filhos, datas de nascimentos, de aniversário, assim, você vai cruzando e... A sincronicidade, inclusive, né, que a gente chama muitas vezes de coincidência, é uma das formas de comunicação com o inconsciente. A gente consegue se conectar com o inconsciente, né, ter uma comunicação com ele em alguns momentos. No sono, né, com os sonhos, através dos sonhos, Jung estudou muito toda essa comunicação com o inconsciente, e a outra forma de falar, né, de se comunicar com ele é através das sincronicidades, que são coincidências significativas, né, que nos trazem uma simbologia, que nos trazem um sentido e um entendimento. Então, assim, é incrível isso, assim, como vai caindo a ficha. E aí, até resgatando a pergunta da Débora, né, sobre a pessoa estar pronta,
Quando a pessoa me procura e marca, né? Porque às vezes a pessoa conversa algumas vezes, mostra interesse, mas não marcou ainda. Se a pessoa está na dúvida, eu falo, não faz. Porque você vai olhar para verdades, você tem que estar pronta. Então, assim, não faz. Alguém fala assim, vou convencer minha mãe, meu filho. Eu não faça isso. Esse negócio de convencer é não péssimo. convence ninguém, não convence. A pessoa tem que sentir esse chamado. E aí, quando a pessoa marca o dia, fala assim, não, decidi, vou fazer. Quando ela marca o dia, é surreal. Tudo começa a acontecer. Porque o processo começa. Já começa na hora que... Aí eu falo, você marcou. Então, assim, presta atenção nos sonhos, nas informações. Às vezes vem alguém da família, te conta uma coisa, vem uma lembrança, uma coisa sua de infância que você tinha esquecido completamente, vem. Ou então algum acontecimento traz uma memória antiga. Então, assim, o processo começa na hora que a pessoa marca a constelação. E reverbera muitos dias depois também. Também, Mas, assim, começa a acontecer coisa antes. As pessoas me ligam e falam assim, Ingra, mas vem cá, minha mãe me ligou, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu, calma, o trabalho já começou. Aguenta firme. Já acessou. Fica firme aí, porque é forte. É tudo muito forte, assim. Desde que eu conheço a constelação há 27 anos, eu sempre achei esse trabalho muito forte. Mas é um trabalho que vai nos trazendo uma maturidade espiritual, né? E a gente tá aqui pra quê, gente? Vai ficar brincando de casinha a vida toda? Evoluir, né? É porque a vida é uma escola, né? Não é um parque de diversão. Não é pra criança, né? Eu sinto. Tudo bem, tem uma fase de brincar, de se distrair. Mas tem uma hora que a gente fala, não, chega, deu, né? Não quero mais distração. Vamos fazer diferente também, né? Uma coisa que eu percebi, fazendo constelação e também, enfim, fazendo alguns outros processos de autoconhecimento, é que é como se eu ainda fosse infantil, juvenil. E aí, a partir do momento que eu me tornei uma mulher, né, tomei as rédeas da minha vida, a coisa flui, tipo, agora você tem autonomia. Pronto. E aí tem uma coisa também que eu acho, antes da autonomia, tem a escolha. Eu escolho ter essa autonomia. E aí sim eu estou mais preparada. Sim, que é muito interessante, Débora, você falar disso, porque, por exemplo, tem muita gente que tem, e tem a ver também com essa história da traição, né? Quem atrai muita traição, é como se a pessoa, como eu digo, né, contratasse relações que não vão dar certo. E por que acontece isso? Pode ter 1000 motivos por trás disso, porque uma das coisas lindas da constelação é que não existe uma fórmula, né? Não tem uma receita que você vai aplicar a todos os casos. Então, assim, esse caso, por exemplo, só atrai pessoas que traem. O que é isso? Pode ser 1000 coisas. E uma das coisas é a pessoa realmente não querer dar certo numa relação. E por que uma pessoa não vai querer dar certo numa relação? É porque inconscientemente ela está nesse estado infantil. E uma pessoa que é criança, quer dizer... Criança não casa, né? Criança não pode casar. Não tem relacionamento. Não pode ter relação íntima e também não pode ter relação com o quê? Com dinheiro. Sim. Então, esse estado de infantilidade espiritual, quando essa criança interna comanda a vida da pessoa, porque a gente tem uma criança interna e isso é maravilhoso. Sim. Essa criança interna vai ocupar o lugar da criatividade, do lúdico, da criação, da brincadeira, da espontaneidade. Ela tem o lugar dela, mas o lugar dessa criança não é nas relações íntimas, não é com o dinheiro, não é nessa tomada de decisão. Então, quando a pessoa está com essa criança interna na frente, comandando a vida dela, são aquelas pessoas que brigam por tudo, ficam magoadas por tudo, é uma carência absurda, projeta pai e mãe que não deu tudo que ela queria, que ela esperava. Que tudo é por causa dela, né? Exatamente, assim, projeta pai e mãe nos outros, né? Tá sempre esperando mais, tá sempre reclamando. É que a criança é aquela que bate o pezinho, faz birra. Não se responsabiliza. Então tem sempre um culpado, tá sempre apontando o dedo para alguém, é sempre o outro. Então, assim, esse estado de vítima é muito infantil.
Essa é a verdade, é muito infantil. Porque quando a gente pega o nosso poder e entende que eu estou onde eu me coloco, tudo bem que os passos que eu dei para chegar até aqui foram inconscientes. Se hoje eu estou numa relação tóxica, estou sofrendo muito, não é que eu quis isso conscientemente, mas inconscientemente eu dei cada passo até chegar nesse lugar. Fui eu que me coloquei ali. Agora eu tomo consciência, ok, fui eu que cheguei aqui. Pego o meu poder de volta e agora eu vou dar outros passos para me tirar dali. Então, eu tô com o meu poder, né? Me empoderei da minha possibilidade de sair da onde eu me coloquei. Cheguei inconscientemente, agora eu tomo consciência, pego as rédeas da minha vida, vou sair desse lugar. Talvez demore um pouco, enfim. É dolorido isso também. É Nem muito todo mundo está dolorido. preparado, né? Não, mas aí nem é a hora todo de mundo cada um. paga o preço. Não, mas na hora que a pessoa cansou mesmo, na hora que o sofrimento chegou aqui, ó, que a pessoa fala, não, agora chega. É o chega, né? É o basta. Agora eu não consigo mais, eu não suporto mais. Então, esse buraco, essa crise profunda é muito bem-vinda. Porque a zona de conforto, que é a zona da criança, que é a zona da vítima, do estado de vítima, a pessoa não quer sair do lugar. O poder de transformação está na mão de outra pessoa. Então, assim, esse lugar, essa zona de conforto, que muitas vezes é bem desconfortável, ela vai maltratando, até a pessoa explodir e falar, não aguento mais. Então, assim, essa hora do não aguento mais é muito maravilhosa. Não de ser prazerosa, mas é aí que a pessoa dá o salto quântico e fala, agora quem manda aqui sou eu. É a virada, exatamente. E eu sou muito... Falando de gratidão também, que eu acho que é uma coisa tão importante, eu sou muito grata ao último relacionamento que eu tive. Porque foi ali que eu falei assim, não, gente, não sou mais obrigada a passar por isso. O que é isso? Então, ali, ele se esforçou para falar assim, olha só, se esforçou, né, para me mostrar. Filhinha, é isso aqui que está rolando. Então... É, perfeito. Quanto pior ele é, né? Mais ele tá te mostrando, né? Exatamente. Tá... Acorda, e não às é vezes isso que mais você a gente tá fazendo de conta que não tá vendo, né? Aí hoje, depois de tudo, né, que eu já dei essa virada, eu sou super agradecida, porque se não fosse os comportamentos dessa pessoa, eu ia ficar ali ainda naquela vidinha. Perfeito. Tentando ser feliz, feliz, mendigando coisas. Nossa, perfeito. Porque assim, é isso. A gente acha que a gente está aqui na vida só para ficar, né, na diversão, no prazer. Não é. Então, assim, o que eu falei, né? A vida não é um parque de diversão, é uma escola. E a gente aprende com bons exemplos e com os péssimos exemplos. Às vezes até mais com um exemplo negativo. Então, assim, eu tenho observado muito isso, assim, na minha vida, né? Há alguns anos atrás, eu passei por uma situação que eu sofri muito com uma pessoa manipuladora. Nossa, e aquilo me trouxe tanto sofrimento que eu comecei a olhar em mim esses padrões de manipulação, assim, coisas muito simples, né? De você dizer alguma coisa para agradar, porque você quer colher tal atitude da pessoa. Eu comecei a olhar em mim e falar, Ingra, limpa isso. Mesmo que seja um pouquinho, mesmo que seja pequenininho, tira qualquer manipulação do seu sistema. Então, essa pessoa fez o quê por mim? Me ajudou a melhorar. Eu via onde eu era carente, por isso a pessoa me manipulou. Aonde eu tenho que ser forte, aonde eu tenho que pegar as rédeas da minha vida, confiar em mim mesma. Porque a pessoa me manipulou porque eu permiti. Sim, a gente é que permite. Permiti, total. Sim. Mas eu estava inconsciente, né? Sim, eu também. Mas o que é que me trouxe para a consciência? A dor e o sofrimento. Sim. Então, essa dor e esse sofrimento, quando faz a gente crescer, é muito bem-vinda. Assim, eu agradeço. Hoje eu agradeço sinceramente. Não é que eu gostei de viver isso, mas isso me trouxe benefícios, né? Crescimento. Aí, enfim, uma vez foi uma experiência terrível com um mentiroso. E aí eu também, mais uma vez, assim, eu falei, Ingra, limpa tudo que é mentira que tiver dentro de você. Assim, eu enxerguei o nó, o enredo, o labirinto que é a mentira. Porque eu vivi dolorosamente essa experiência. Eu falei, cara, fui envolvida em várias mentiras. Eu falei, meu Deus, não quero isso pra mim, eu não quero nem falar mal dessa pessoa. Tanto que eu nunca dei um pio sobre
esse evento todo. Eu fiquei quieta, porque eu falei, meu Deus, fala mal, né? Injúria, intriga, não quero mais saber disso na minha vida. Você ainda fica ali naquele emaranhado. Você fica alimentando aquilo e mantendo aquela coisa ali em volta de você, né? Eu percebi que se eu falasse mal dessa pessoa, quer dizer, se eu denunciasse, eu ia ficar emaranhada com ela. Você acaba fazendo mais mal pra você mesmo do que pra ele. Aliás, pra ele não faz nenhum, porque já... né? Não, e a faz verdade... mal pra gente ficar Exato. mantendo isso. E a verdade não tem que bater boca com a mentira. A verdade é a verdade. O tempo passou e tudo foi ficando claro. A verdade veio sem eu dar um pio. E aí, recentemente, eu também tive uma experiência assim que eu fiquei muito chocada, porque eu não esperava, né? Geralmente é com pessoas que a gente não espera, óbvio. Sim. Quando a gente espera, a gente já tá preparado. A pessoa demonstrou um egoísmo, assim, eu esperava uma atitude generosa, porque é uma pessoa, inclusive, que trabalha com ajuda, com terapeuta, e a pessoa demonstrou um egoísmo, eu fiquei tão chocada que eu parei, eu falei... Você não espera. Eu falei, gente, será que eu também sou egoísta? Será que eu faço isso? Porque foi muito chocante. E aí eu percebi que eu podia ser mais generosa do que eu sou. Sabe, eu falei, não, eu posso ser mais generosa, porque aquele egoísmo foi um sinal vermelho para mim, assim. Eu falei, gente, eu posso estar manifestando isso sem perceber também, né? Então, assim, isso é assumir a responsabilidade. E a autorresponsabilidade é um dos primeiros passos no caminho da evolução, do autoconhecimento, que é tudo que eu vivo, eu contribuir para isso. O outro pode ter contribuído, mas tem um amigo meu, o Prembaba, que ele fala, em vez de botar o foco na montanha de defeito do outro, bote o foco no grão de defeito que você carrega. Então, assim, mesmo que o outro seja horrível, eu aprendo com isso, mas eu só posso transformar a mim mesma. Eu não posso transformar o outro, eu não posso liberar o outro, eu posso liberar o meu coração, eu posso transformar a minha maneira de ver as coisas. Então, assim... por que é infantil ficar no lugar de vítima ou ficar no lugar da vingança? Porque você não pode mudar o outro. Então, assim, tá fadado ao fracasso esse movimento. Não tem como. Agora, se você se transforma, o mundo todo se transforma, né? E quando você fica nessa energia de, tipo, vou me vingar, você tá focando tudo ali naquela pessoa e tá se esquecendo. Eu vi uma frase outro dia muito legal. Esquecendo de si, né? Enquanto a felicidade batia na porta, você estava no quintal procurando o trevo de 4 folhas. E é isso que você falou. Às vezes você foca energia numa coisa que está te fazendo mal e você está deixando passar coisas que podem te fazer bem e estão passando direto porque você está prestando atenção no lugar errado. Tem uma outra frase sobre isso também que é muito boa, sobre vingança, que a vingança é você tomar um copo de veneno querendo fazer mal pro outro, né? Porque é você que tá se envenenando, Sim. gente. A vingança, ela é autodestrutiva, ela é corrosiva, é infantil, paralisa. São as correntes, né? Então, a constelação familiar, o que ela faz? Ela solta essas correntes do passado, né? Que tá ali gerações arrastando, né? Travas, medos, e sem julgamento do que foi, né? Cada um fez o seu melhor, cada um deu o seu passo, cada um deu o que tinha para dar. E agora, o que é que eu dou, né? Então, assim, é muito interessante, porque às vezes a pessoa gasta muita energia criticando os pais, os avós. Ok, então eles foram mal, então faz melhor, né? Assim, às vezes fizeram o que melhor com certeza. Que podiam naquele momento, né? Mas quando a pessoa está no julgamento, Sim. né, eu não quero nem convencer, né, nada, né, que eles fizeram o melhor deles, porque a pessoa não quer escutar isso. Mas o que ela pode dar conta é, bom, se eles foram tão péssimos, faz melhor que eles. Dê um passo além, né? Não fique preso na crítica, né, no julgamento, na condenação. Então, assim, o caminho da constelação familiar é um caminho de liberação. Libera, tem uma frase do Bert que eu amo, que é a paz, olha para frente, não é esquecer, atenção, isso é muito importante. Cada um, tudo que a pessoa faz, ela vai viver as consequências do que ela fez. Os abusadores, os assassinos, os ladrões, todos vão viver as consequências do que fizeram. Se tiver que ser preso, se tiver que ser punido, vai viver todas as consequências. Porém, você ficar carregando uma corrente, uma conexão com essa pessoa,
Não, isso não é justo, né? Uma Deixa bola ele pagar. de ferro ali presa no pé da gente, né? Entrega para ele o que é dele, né? A responsabilidade do que ele fez é dele, não é sua. Então, assim, eu te entrego a consequência do que você fez e eu me libero disso. Não vou esquecer, eu aprendi com isso. Então, assim, quando a gente esquece, a gente nem pode aprender com aquilo, porque esqueceu, né? Meio uma amnésia, não é o caso de esquecer. É o caso de compreender por que eu passei por isso. E solta. Eu A até questão digo... do dedo podre, desculpa. Muita mulher gosta de ficar repetindo que tem dedo podre, que tem dedo podre, que tem dedo podre. Manda um recadinho para essas. Não, aí já entra em outras coisas, né? Porque nós temos muitas dimensões, né? E uma delas é essa da palavra. E a palavra tem muito poder. Tem muita força. Muita força, né? Tá na Bíblia, né? E fez-se verbo. Então, assim, o verbo é um comando. A gente é co-criador através de sentimento, pensamento e palavra. Então, assim, eu tenho muito cuidado com as coisas que eu falo. Assim, hoje em dia, assim, é automático. Eu não falo nada que possa ser materializado em coisas que eu não quero para mim. Depois que a gente aprende isso é engraçado, porque eu também, às vezes eu até falo, mas imediatamente depois eu reformulo a frase, falo de uma outra forma mais leve para mim. Né? Eu acho que aí vem aliada a questão das lealdades, de tudo que puder ter vindo de uma carga, de uma herança familiar aí, se a pessoa ainda enfatiza aquilo, né, ela só está corroborando para que a coisa fique pior e que não... Porque quem é que ouve? Quem é que ouve primeiro o que a gente fala? Nós, né? Todo o nosso sistema, existe uma inteligência atuando aqui, existe mesmo, porque não sou eu que estou aqui comandando o funcionamento total do meu corpo, né? Tem algo muito maior que eu atuando, né? E a gente tem que ter essa humildade. Eu sou canal, eu sou parte de uma coisa muito maior. Então, assim, se eu posso escolher a palavra que eu vou usar, então, assim, isso é o que está na minha mão. Não vou sair falando qualquer coisa, né? E as maldições que as pessoas carregam são maldições de palavras autoproferidas, né? São sentenças que as pessoas pronunciam para si mesmas. Às vezes até de pai, de mãe para filho, com boa intenção, né? Mas com falta de consciência, porque tá falando... Do poder que a palavra tem. Do poder, né? Muitas vezes querendo chamar a atenção do filho, sei lá, não seja idiota, coisas assim, né? Ou então, assim, e aí a pessoa tá manifestando, aquela criança tá ouvindo isso, aquele adolescente tá ouvindo isso de um pai, de uma mãe. Entrando, né? Não entra, tá tudo ali, todo o sistema da pessoa tá ouvindo isso. Então, assim, o que eu digo pra mim, né? O que a autoconfiança, então, tudo isso, gente, é tão lindo, né? O autoconhecimento, porque, assim, hoje eu tava pensando nisso até antes de vir para essa conversa com vocês, que eu fiquei pensando, né? O que a gente faz quando ninguém tá vendo? O que eu faço quando ninguém tá olhando? Porque ninguém tá vendo, mas eu tô vendo o que eu faço. Sim. Então, se a pessoa faz coisas que não são bacanas, assim, que não são positivas, que são destrutivas, que vão prejudicar alguém, prejudicar um animal, coisas maldosas, ela sabe, a gente tem consciência sobre o que a gente faz, né? Ela própria, se ela é a única pessoa que tá vendo, ela vai ser o quê? Não vai se sentir merecedora de coisas boas, não vai ter confiança nela mesma. E aí, se eu não tenho confiança em mim, as outras pessoas não vão confiar. Não vão. E eu já fui muito uma pessoa que eu não tinha confiança em mim, porque eu fazia coisas que não eram confiáveis, né? Falo isso tranquilamente, porque somos humanos e a gente faz mesmo. Então, assim, hoje, como eu busco fazer coisas que eu quero, assim, fazer com os outros o que eu quero que façam comigo, nossa, eu confio muito em mim. Mesmo que eu não acerte o tempo todo, eu tento acertar o tempo todo, sem autoexigência, com leveza, porque eu sou humana. Mas assim, eu confio em mim, confio na minha intenção, na minha vontade, no meu empenho, né? Então é muito mais fácil eu atrair pessoas que vão confiar em mim, porque eu confio em mim. E é nesse ponto que algumas religiões controlam as pessoas. Porque lembra que algumas religiões falavam, Deus está vendo. Uhum. Esse Deus que está vendo é a sua própria consciência. E as pessoas ficavam com medo
Porque, de fato, tudo que a gente está vendo vai se manifestar e a gente vai atrair para a nossa vida. Porque a minha consciência está vendo tudo. Esse observador interno está vendo se eu mereço, se eu não mereço, né? Se eu mereço ser feliz, se eu mereço uma pessoa bacana, porque eu também sou bacana. Se eu mereço uma pessoa que vai me trazer respeito e liberdade, porque eu também vibro nessa frequência. Eu sei respeitar, eu sei dar liberdade. Não, e quanto assim, se eu me sinto merecedora, eu tô com essa consciência, eu atraio. Sim. Agora, se eu tenho o dedo podre, só vou vai apodrecer encontrar mais o dedo. pessoas Que vão confirmar que vão isso. confirmar isso, exatamente. Que a nossa crença manifesta mesmo, assim. Se a gente acredita nisso, vai acontecer. A gente que contrata os predadores da nossa Gente, vida. eu adorei isso. A gente que contrata, gente e que é contrata. mesmo, menina. É, inconscientemente. E olha, eu já contratei, foi gente. Então, que a gente contrate pessoas bacanas, né? Exatamente. Pra gente ser Bora feliz mudar nosso junto. RH, né? Pois é, Mudar pois o é. critério de contratação. Não, E mas isso é até óbvio, né? Porque assim, se uma pessoa faz uma coisa que assim, já no início de uma relação, uma coisa que te maltrata, né? A questão do merecimento. A pessoa faz algo que te maltratou. Se você tem um sentido de que você merece coisas boas, você não vai passar por cima do seu coração. No Não. mínimo, vai piscar um alerta, você vai ficar atenta pra próxima vez. Você não vai esperar 20 vezes, 50 vezes a pessoa te destratando, te desfazendo. E mais uma vez, eu tô falando de mim. Assim, né, de insistir numa relação onde a pessoa sempre deu sinal até o início. Aí passa 10 anos, eu olho pra trás e falo, caramba, a pessoa deu sinal no primeiro dia. os sinais sempre estão lá. Mas a gente está com um óculos escuro, gente. Eu A gente brincava, eu falava assim, universo, me dá um sinal, mas desenha, porque eu sou péssima de entender. E aí, o universo começou a desenhar, bordar, pintar, fazer tudo, jogar na minha cara, assim, ó. Tipo, você entende sinal? Não, então eu vou te mostrar. É muito... Não, e é interessante você trazer isso, porque, assim, quais são os desenhos do universo, né? Pra gente entender, né? Quando o universo tá gritando mesmo. Sintomas físicos, doença, a gente começa a ficar doente. Pode ser gripe e pode ser coisa mais séria, né? Ou então a nossa vida também entra num caos. Quando a gente está muito sem escutar o nosso coração, sem escutar o universo, sem escutar a vida, a nossa vida começa a entrar em caos. Então, isso é o universo desenhando, assim, tipo, Sim. o carro bateu, a casa caiu, sei lá o quê, né? Tipo, tudo acontecendo errado, a vida tá gritando, ó. Você precisa escutar, você precisa ver. E aí entra aquela história de que quem está muito ligado ao passado, muito ligado ao futuro, não consegue focar no sinal do presente. E a gente precisa presença plena, é super importante. Agora, realmente, o universo às vezes fala assim, o que eu tenho que fazer mais para você entender isso, né? E aí, já que a gente está falando dessas pessoas, desses seres que contratamos, falando de crenças, estamos falando de crenças, porque são crenças, né? Que a gente tem ali enraizadas. Vamos objetivar agora a história. Vamos para a solução, gente. Como é que a gente faz para quebrar esses contratos? Então, é maravilhoso, né? Porque assim, o que acontece? Se a gente falasse, né, o que a gente sente, se a gente tivesse maturidade para ser verdadeiros e para escutar a verdade, né? Porque a gente também não fala a verdade, por quê? Porque quando era pequeno e a gente falava a verdade ou fazia o que a gente queria, muitas vezes a gente ia ficar de castigo, né? Não fala isso, você não pode, tem que agradar, tem que ser bonzinho, boazinha. Então a gente aprendeu dessa maneira. Então, assim, estamos nesse paradigma, nesse comportamento. Se a gente falasse o que a gente realmente sente e o outro escutasse isso com maturidade, não precisava de constelação familiar, estava tudo fluindo, né? Não seria um mar de rosa, mas pelo menos você me fala uma coisa difícil, você fala, Ingra, não gostei, fiquei com raiva de você e eu vou lidar com isso. Sou adulta, você é adulta, vou pedir desculpa, sinto muito, a gente vai se resolver. O problema é que a gente não faz isso. Você não me diz que ficou com raiva, eu não te digo que quero me vingar, fica todo mundo A gente espera que o outro adivinhe.
Então, né? assim, A outra pessoa tem que ter uma bola de tem que ter cristal. bola de cristal Aí pra começa adivinhar o que você não ruído. gostou, que você ficou chateado, coisa desse Sim. tipo assim. a gente finge, né, pra aparecer, pra ficar bem na foto, né, como dizem. E aí o que acontece é que esses temas ficam dentro da família. Então, por exemplo, uma das leis é a lei do pertencimento, né, que são 3 ordens do amor muito simples. Então, uma das leis, eu posso até falar depois rapidamente. Então, é a lei do pertencimento, que diz que todos fazem parte, todos têm o direito de pertencer. E o que é que tem acontecido nas últimas gerações? Muito preconceito. Então, assim, a pessoa teve uma relação fora do casamento, principalmente mulher, exclui, né? Ninguém fala disso, não. Um filho até que não é nem daquele homem, mas ninguém fala, vira segredo de família, porque, meu Deus, se alguém souber que esse filho não é do marido dela, acabou o mundo, né? Então, esquece, exclui. Esse homem que passou por aqui, finge que não sabe, né? Aí tá. Ou então, roubou, matou, exclui da família. Então, essas exclusões trazem muita desordem. E ninguém fala nisso. Então, ali dentro do sistema fica vibrando o quê? Raiva, culpa, exclusão, fica tudo isso vibrando. E os descendentes, né, nós, a geração que está agora aqui viva, tá com esses temas todos vibrando. A gente está precisando viver tudo isso. E a gente precisa encontrar essa honestidade, essa transparência, essa verdade, para nas nossas relações que vão reproduzir esses temas, a gente dar um passo, né, para sair desse lugar que nos colocaram, mas agora está na minha mão, o que é que eu faço com isso? Então, a constelação pega pessoas que não tem nada a ver com a sua família, nunca ouviu falar daquelas histórias, e aquelas pessoas, como não estão né, de posse do seu próprio ego, elas vão falar, vão jogar para você e vai falar, tô com muita raiva de você. Nossa, eu não consigo te olhar. Aí é um homem, né, um marido e mulher vai dizer assim, nossa, se eu pudesse eu matava ele. Essa mulher na vida real não falou isso, mas o representante fala. E é num campo de liberdade que não tem julgamento e tem muito amor. E as pessoas estão ali para trazer informação de uma maneira muito séria. Então essa mulher fala para esse homem, eu queria te matar. Ou então esse homem fala para essa mulher, eu sofri muito. Quando você me traiu com aquele homem, eu sofri muito. A gente vai trazer esse homem, todos fazem parte. Esse homem fora do casamento é pai desse filho, né? Ele faz parte do sistema. A gente vai trazer essas pessoas, não para pedir perdão, porque isso nem existe em constelação. O Bert sempre falou, né? O perdão implica que você é superior ao outro e vai liberar o outro. Então, não existe essa coisa de perdão. Quem coloca perdão em constelação é porque não sabe o que está fazendo. Você vai dizer para o outro, eu sinto muito. Você vai se colocar no lugar do outro, de igual para igual. Eu vejo você, eu sinto muito, eu vejo sua dor. É muito diferente de eu te perdoo ou me perdoe, não existe isso. Então, assim, é um campo onde todos vão ser vistos. Né? O assassino, o assassinado, o ladrão, o que foi roubado, todos fazem parte do tabuleiro de Deus. Todos têm um lugar nesse jogo da vida. E, gente, isso é muito maduro, olhar dessa maneira. Quem fez vai pagar, quem prejudicou vai arcar com as consequências, somos adultos. Aqui ninguém é criança para fazer algo e meu pai que responde por isso. Não, eu vou responder. Então, assim, é um lugar de maturidade, é um lugar de adultos. E aí esses representantes vão falar o que eles sentem, de verdade. Porque não tem o nosso ego, né? Assim, talvez eu não fale para minha irmã o que eu sinto, mas a minha representante vai falar para a representante da minha irmã, olha, eu fiquei com muita raiva, foi uma grande decepção. E a minha irmã vai poder dizer, poxa, sinto muito. E aí esse jogo vai rolar, entendeu? Não tem trava, não tem bloqueio. E aí no momento que isso que está... né, tá paralisado, né, que é o amor, é a energia do amor que paralisou ali, porque as pessoas não falaram a verdade, o coração fechou, travou, né, algo que um pai, uma mãe diz para o filho fecha esse coração, e aí não vive a vida plenamente, porque quem fecha o coração para o pai e para a mãe, fecha o coração para o portal da vida,
Então, assim, tem muito... O Bert Hellinger, claro, através de muitos outros estudos de outras pessoas, ele observou códigos muito verdadeiros e muito simples sobre as relações humanas, inclusive sobre a convivência que ele teve de 16 anos com os povos Zulus na África, né? Onde ele pôde observar toda essa relação com a ancestralidade desses povos, né? Todas essas leis sistêmicas atuando na vida das pessoas. Então, a solução, né, que a constelação traz é ter pessoas que não sabem nada daquela família manifestando com muita verdade cada sentimento de cada pessoa, e aí o campo pode trabalhar, porque não tem a arrogância, né? Não tem esse ego ainda muito infantil que nós temos. As pessoas estão ali, não sabem, sei lá quem é Débora. Elas nem sabem que elas estão representando. Nem sabe. Muitas vezes eu faço uma constelação oculta. Se a pessoa está ali, não quer se expor, né, caso de abuso, coisas assim, ok, tem o representante número 1, número 2, número 3, eles nem sabem o que eles estão representando. E normalmente não sabem quase nada, só sabem assim, é a mãe, é o pai, é o filho, eu não digo nada, porque não precisa dizer. Não precisa dizer. Não precisa dizer nada, intrigante. Quanto menos os representantes souber, melhor, porque eles vão trazer o sentimento puro, assim, vai trazer toda a verdade. Eu já vi uma pessoa não conseguir ficar em pé, tiveram que trazer uma cadeira para ele sentar, era oculto, e no final a gente descobriu que ele era o pai paraplégico do rapaz que estava sendo constelado. Ele não conseguiu ficar em pé. Total. Surreal. Não, a semana passada, eu nunca conto nada, até porque eu quero ver logo de cara, né, o campo se manifestando e quero que o cliente veja, né. E aí, a semana passada, teve uma constelação de uma garota muito jovem até, que tem psoríase. E ela me mostrou o corpo dela, quando a gente conversou separado, eu sempre converso separado, ela me mostrou, assim, tudo a barriga, cheia de carne viva. E ela, Ingrid, não aguento mais e tal. Cara, começou a constelação, todo mundo. A representante dela e do sintoma. Eu comecei com a representante, uma para ela e uma para o sintoma, as duas, se coçando. Mas assim, não sei como elas não se feriram de tanto se coçar. E ninguém sabia nada, né? Então, assim, é muito interessante quando vem, assim, fisicamente as coisas, né? Ontem eu passei a tarde constelando. E assim, aí foi muito interessante, porque eu fiz a constelação da minha sobrinha e ela dança, ela canta, ela é atriz, ela é maravilhosa. E aí eu falei, escolhe uma pessoa para representar você. Ela escolheu uma senhora muito querida, que eu já constelei várias vezes, estava lá. E aí quando ela escolheu, eu sei que é o campo que manda, mas eu falei, caramba, como é que essa senhora... Não vou falar o nome. Como é que essa senhora... Porque o tema era a arte, né? A dança, tudo isso. Quero ver como é que essa senhora vai manifestar essa parte toda artística. Gente, a senhora começou a rodopiar assim na sala e falar assim, ai, eu queria ter feito balé, porque se eu tivesse feito balé, eu ia subir nessa mesa, eu ia dançar. E eu olhava para ela assim, eu falava, gente, e te ria. Eu falei, cara, o campo é muito impressionante. Porque assim, ninguém sabia. É inexplicável, né? Eu acho inexplicável. Inexplicável. Não, e não é, né? Porque assim, cientificamente é o campo mórfico que a biologia estuda. É o campo unificado de consciência, que é por onde a gente transmite as informações de evolução, inclusive, né? Como eu recebo toda a experiência do meu clã, né? Das experiências vividas, como a gente transmite a informação de um novo passo dentro da evolução humana, é através desse campo, né? A gente não precisa contar um para o outro, eu evoluí, né? Não precisa. Esse campo invisível leva a informação. Então, existem experimentos que são feitos principalmente por um biólogo, que é o Rupert Sheldrake. E eu fiz no ano passado um curso com ele, é um biólogo inglês. E foi, assim, muito incrível, porque, assim, eu falo do Rupert Sheldrake desde 96, assim. Aí, quando surgiu essa oportunidade de fazer esse curso com ele, que uma colega proporcionou, né? Nossa, foi incrível. Então, assim, muito experimento sobre o funcionamento desse campo, que, por exemplo, explica o emaranhamento, né, quântico, o emaranhamento atômico, conexão entre pessoas e os animais de estimação, né? Ele tem até um livro, o Rupert tem um livro, os cães sabem quando seus donos estão voltando para casa.
né? Então, assim, anos e anos de pesquisa sobre isso. Para quem não sabe, os animais, eles ocupam lugares importantes dentro da família. Eles fazem parte do sistema também. Ah, eu não sabia. Ah, Mas sim. eles realmente, Eles fazem parte. Muitas vezes eles entram no sistema para ocupar o lugar de uma pessoa excluída, uma pessoa que morreu. Porque é interessante que essa exclusão nem sempre é por preconceito, né? Vale lembrar. Às vezes é porque foi algo muito doído, né? Assim, um filho perdido, um aborto. Para qualquer mulher, né? Passar por um aborto provocado ou espontâneo é uma perda de parte dela, né? É muito sofrido. Mesmo que esse sofrimento não seja tão consciente, a mulher sofre muito. Então, o que é que ela faz? É natural. Para sobreviver, né, para ela dar conta de passar por essa experiência, ela tenta esquecer. Então, assim, esse esquecimento, essa tentativa de exclusão, às vezes é porque a pessoa realmente não dá conta de olhar para isso, né, de digerir essa situação de uma maneira mais madura naquele momento. Então, assim, a mulher está muito jovem, aí ela tenta esquecer aquele filho, e aí ela vai ter um filho mais velha, mais madura, e aí esse filho que realmente nasceu, ela sempre achou que é o mais velho, né? Ela diz para esse filho... Aí essa falta de ordem aí também implica aí num é monte outra de coisa lei. depois, né? Aí é a ordem do amor, que é a ordem de chegada, que tem uma hierarquia natural, tem uma precedência natural. E aí vale dizer, assim, essa hierarquia não é de comando, de controle do outro, não é isso. É que cada um tem seu lugar. Se eu estou no meu lugar, por exemplo, esse filho que sempre achou que era o mais velho, que o pai e a mãe falam que ele é o mais velho, ele pode, né, a gente vê muito isso acontecer, passar uma vida carregando um peso. E ele sente aquele peso, a vida dele é pesada, tudo que ele faz tem peso e ele não sabe por quê. Aí vai fazer uma constelação e aparece na constelação que tinha um antes dele. Ele não é o número 1, ele não é o primeiro. Teve um antes dele que está excluído. Então, assim, a constelação vai incluir esse mais velho. E é impressionante, assim. Quando esse segundo ocupa o lugar dele, ele se empodera, ele fica forte, fica leve, porque ele está no lugar dele. Está no lugar dele. Então, assim, não tem lugar melhor e lugar pior. Tem o lugar seu, o lugar que é seu. E eu só posso encontrar força no meu lugar. Aí, relacionado a relacionamentos íntimos, é muito interessante, porque a gente também tem o hábito de chegar numa relação e querer excluir todas as histórias anteriores, né? Por ciúme. Então, assim, não pode falar... Ninguém pode lembrar que teve uma mulher antes de mim, ou que teve um marido antes de eu chegar, né? Então, assim, não existia história antes de eu chegar. Agora só se fala daqui para frente. E aí fica querendo, né, como se não tivesse tido histórias anteriores. Só que as outras mulheres que vieram antes de mim prepararam esse homem para hoje ter essa maturidade que ele tem para encaixar comigo. Então, graças a essas mulheres, esse homem está muito melhor hoje, porque ele aprendeu com os erros, com tudo que ele viveu com elas. Então, eu tenho que agradecer essas mulheres. É muito simples, né? E eu ocupo o meu lugar. Qual é o meu lugar? É a segunda, é a terceira, é a quarta? É atual. Não, e é o meu lugar. Se for a quarta, eu vou ficar linda de quarta. Sabe? É o meu lugar, é onde eu tenho força. Agora, não, eu não quero lembrar que teve outra antes. Eu sou a primeira. Faz de conta que eu sou a primeira. Aí fica atraindo a memória dessas que passaram, porque o campo se protege, né? É a força do amor. O amor protege. Ninguém pode ser excluído. Isso é uma lei, não é o que eu acho, não é uma crença minha. É uma lei. Ninguém pode ser excluído. Toda vez que você tenta excluir alguém, a energia dessa pessoa fica voltando para o sistema. Ou é a lembrança, né? Ou toda hora você entra no Instagram, tá lá uma foto daquela ex, fala, meu Deus, essa mulher não sai de perto. É porque você tá tentando excluir ela. Relaxa, deixa ela no lugar dela que ela vai sumir. Você não precisa conviver. Informação de ouro essa. Não, energeticamente, tudo que você repele, você tá dando foco. Fortalece. Tá dando foco, tá fortalecendo, tá trazendo. Então você quer repelir, mas você está
atraindo mais ainda. E isso é interessante também para a gente ficar mais tranquilas em relação a alguém querer excluir a gente. Nossa, eu fiquei muito mais tranquila depois que eu aprendi isso. E é tão simples, né? Porque assim, ninguém pode me excluir. Se alguém tentar excluir, né, seja da família, seja do trabalho, seja de um grupo, eu vou ficar mais forte. Então, assim, eu só tenho que confiar nessa lei do amor, né? Não dá para me excluir da onde eu realmente faço parte. Eu fico tranquila, eu fico na minha presença. Então, essas 3 leizinhas. E aí tem uma outra, a última, vou falar, que é o equilíbrio da troca, né? Que a força da relação acontece quando existe equilíbrio nessa troca. Então, nas relações íntimas também isso é bem forte, né? Porque às vezes você tá muito apaixonada ou apaixonado e aí fica querendo dar, não deixa espaço para o outro retribuir, aí o que é que acontece? O outro se sente em dívida e vai embora. Inconscientemente começa, eu já passei pelos 2 lados, né? Aqui dava mais e aqui não conseguia dar. Então, assim, quando eu não conseguia dar, eu começava a encontrar defeito para a relação, sem saber direito por quê. Eu estava me sentindo mal na relação. Por quê? Eu não consigo dar, eu estou em dívida, eu sou impotente, o outro consegue dar, eu não consigo dar, entende? Então, assim, isso também me trouxe muita consciência. Em qualquer relação, de amizade, Sim. de tudo, né? Eu ando um pouco, o outro anda um pouquinho e a gente se encontra. Não, é aquela coisa como se fosse um... Sabe quando você vai investir? Vou investir aqui na bolsa. Vou colocar R$100. R$100. Consegui, tipo, teve lucro? Então, beleza. Então, eu vou investir mais. Vamos equilibrando, né? Tipo, ganhei um pouquinho aqui, então, beleza. Então, eu posso investir mais no relacionamento. Eu dei um pouquinho. O outro também deu mais um pouquinho, ok, estamos ali equilibrados. Então, eu já posso dar mais um pouco. Isso. Então, ele vem também. É uma dança. É uma troca, tem que ter esse equilíbrio. E não é uma coisa assim tão matemática, né? Realmente, às vezes, num casal, tem um que, sei lá, tá desempregado, o outro tá ali sustentando a casa, seja o homem, seja a mulher. Aquele que não tá podendo contribuir financeiramente, contribui de outras formas. Então, assim, é só a gente dar o nosso melhor e tudo que a gente pode, né? E também deixar espaço, ter essa visão sobre o outro, né? Na constelação tem uma frase que eu amo e que tá em todas as constelações, que é: eu vejo você. Eu vejo você. Sabe qual frase que eu gosto? Eu me permito ser vista. Eu me permito ser vista. Porque, para mim, fez muito sentido. Sim. Porque também a gente precisa se permitir, né? Permitir. Sim. Mas, inclusive, no filme Avatar tem, né? Quando as pessoas, em vez de falarem eu te amo, elas falam eu vejo você. Porque é isso, é ver o outro. Então, assim, a troca entre 2 pessoas, principalmente na relação íntima, mas de família, todas as relações, é um ver o outro, assim, não, eu tô dando aqui, mas eu preciso enxergar o outro e enxergar que ele agora, ele precisa de oportunidade para retribuir, né? É uma retribuição. É como você falou, é uma dança, né? É muito lindo. Ai, delícia de papo, tá né? Bom, né? Tá. Eu queria mais. Esse assunto é muito bom, mas eu vou me esperando. Pois é, esse assunto é maravilhoso. Né? Ai, gente. Esse livro é meu? Esse livro é seu, ela é apressada, né? Ou eu que perco o time? Eu perco o time. Gente, adorei. Amada, então, Mulheres que se Amam. São 30 histórias. Eu e Grace somos coautoras. E a gente... Muito te dando o livro. Obrigada, amei. Poxa, eu podia ter trazido o meu também, mas na próxima eu trago. Vocês vão ter que me convidar de novo. Ah, com certeza. Eu já li tudo, todos. Mas fala dos seus livros. O Medo do Sucesso, o primeiro, e A Natureza Oculta e Iluminada, o segundo. O primeiro são memórias e o segundo é uma ficção, esse universo do autoconhecimento, do xamanismo, muitas experiências, muitas aventuras espirituais. É isso. A Ingra
Foi maravilhoso Ai, ter eu amei. você Muito aqui. bom. Amei, obrigada. Obrigada. E parabéns pelo programa, né? Por poder abrir esse espaço para falar de coisas que fazem a diferença na vida, né? Sim. É isso. E quem Muito está bom. assistindo a gente ou ouvindo a gente, indiquem para mais outras 2 pessoas. Pelo menos 2. Pelo menos 2. Mulheres maravilhosas. Vamos praticar sororidade? Tá gostando? Outras também, com certeza, Vamos precisam desse trazer outras conteúdo. para absorver esse conteúdo, para melhorar as suas vidas, né? Porque é aquela história, né? Sempre que uma mulher tá bem e traz outras para perto dela para ficarem bem também, a gente cria uma corrente, uma egrégora muito positiva, né? E que só beneficia a nós e a humanidade toda. É isso. E é o equilíbrio da troca, né? Recebeu aqui Recebeu, vamos tanto dar, né? amor, então leva, distribui, compartilha. Isso aí. É isso. Beijo, até a próxima. E fiquem sempre com a gente, porque aqui o nosso papo, A gente inventa. o nosso papo A gente inventa.